Muito bem, bom dia a todos. Hoje nós temos uma terapeuta maravilhosa que nos deu a honra, né, de fazer o programa conosco hoje, que é Karina Rodrigues, psicóloga, fundadora do Instituto Ânima, um instituto conhecido não só aqui no Brasil, mas como no mundo também. É uma terapeuta internacional que nós temos a honra de recebermos hoje aqui. Ela é mestra em neurociência, doutoranda em psicologia do feminino. Aliás, a parte do feminino ela tem um trabalho vasto, também bem conhecido, dos arquétipos, muitas coisas, que a gente vai descobrir um pouco mais também sobre isso hoje. E ela é criadora do método Soma, da terapia de constelação anímica. Falei correto? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Karina, primeiramente, né, deixa eu tentar entender o que é o método Soma. Olha, bom, vocês vão ver minha trajetória aí de estudos. Eu me especializei na mente, minha tese de mestrado, eu estudei na Universidade de Jaén, na Espanha, uma das universidades mais conceituadas em relação a neurociências, a como o cérebro aprende. E realmente percebi que a terapia, ela muitas vezes se dá pela palavra, mas as palavras mentem, né? O cérebro, ele não funciona com palavras. Então, nós temos um número de palavras limitados. Agora, o cérebro, ele funciona por imagens, ele funciona por o que a gente chama de arquétipos, ele funciona por uma linguagem própria, né? E então, eu desenvolvi a terapia através dessas imagens, se vocês quiserem chamar de arquétipos, e através de simbologia. Então, a linguagem do cérebro ela é uma linguagem semântica. O que é uma linguagem semântica? Uma linguagem de imagens. Tanto que, como é que o nosso cérebro se comunica com a gente? Através dos nossos sonhos, por exemplo. E daí é sempre aquela coisa totalmente maluca. Tanto que você vai falar do seu sonho e, às vezes, você nem consegue falar, né? Você fala, e daí aconteceu um negócio tão maluco, né? Que é o jeito que o cérebro encontra de imprimir aquilo, né? Outra coisa são as emoções. Vamos supor, o que você está sentindo? A gente fala, eu estou triste. Mas, na verdade, existem centenas de possibilidades atrás desse triste, né? Talvez você esteja se sentindo ofendido. Talvez você esteja se sentindo humilhado. Mas só que você não consegue transpor isso em palavras. Então, a sensação e a imagem é uma. Então, o método Soma anímica, né, terapia anímica, ela vem trabalhar através de imagens. E essas imagens são, só para a gente entender aqui, você faz a pessoa mentalizar determinada imagem para trazer algum tipo de alívio? Não. Não necessariamente. Eu trabalho com objetos. Então, para você ter uma ideia, ontem, vou contar uma história, 2 minutinhos para vocês entenderem. Ontem eu estava constelando uma moça e a gente estava constelando um sentimento que ela tinha. E daí ela pegou eu não falo o que ela pegou um objeto para simbolizar aquilo, né? Ali no caso era a liberdade. E ela pegou uma caneta. E daí ela começou a fazer assim, eu falei, segue o impulso do seu corpo. E ela começou, e daí ela falou, que engraçado, parece que eu estou escrevendo uma carta que eu vou assinar. E daí eu falei para ela, se essa carta fosse real, que carta seria? E ela é uma mulher negra, e ela disse, seria a carta de alforria. Nossa, toda a ver com a liberdade. Isso durou minutos. A partir da caneta, nós temos um símbolo. Então, eu preciso de liberdade. O que pode me trazer liberdade? Talvez isso fosse um processo de anos dentro de um processo por fala terapêutica, né? Então, eu posso fazer por símbolos de objetos, eu posso fazer isso, sim, a nível mental, né? Através de visualização. E a base sempre vai ser, a base inicial sempre vai ser constelação ou não? Não, não necessariamente, não necessariamente. Porque, na verdade, a constelação, se a gente for ver, né, ela não existe. Ela é o Bert Hellinger foi um gênio, porque ele juntou técnicas que já existiam.
né? Sim. Basicamente o que já existia. Então, eu utilizo, eu sou junguiana. Então, isso foi Amo. algo que estudou tudo. Então, arquétipos, Virginia Satir, Moreno, campo mórfico. Então, tudo isso que já existe é uma mistura. Então, a constelação, ela também, eu me utilizo muito dos saberes do Bert Hellinger, mas ela é uma das... Eu falo que na Anímica a gente tem ferramentas, né? Ela é uma das ferramentas para acessar esses arquétipos, né? E uma Muito legal. ferramenta muito boa. Agora me tira uma... Vamos tentar entender como que você entrou nesse mundo louco, mental. O que fez a Karina algum dia procurar... Porque sua primeira formação, se eu não me engano, a formação acadêmica é psicologia, correto? Não, a primeira eu fiz 2 faculdades. A primeira foi Ciências Olha. Sociais. Nossa! Ciências Sociais, porque eu sempre sou... é uma história longa, mas assim, na minha infância, eu comecei por volta dos 11 anos a desenvolver uma claustrofobia muito forte, muito, muito significativa. Significativa a ponto de eu não conseguia mais ficar dentro da sala de aula quando eu cheguei por volta dos 13, 14 anos. E então, um dia, eu fui assistir uma palestra com a minha mãe, foi assistir uma palestra, ela trabalhava no CVV como voluntária. Para quem não sabe, o CVV é um lugar onde a gente atende as pessoas de forma voluntária para acolher pessoas que estão pensando em se matar. E ela foi fazer um treinamento, eu tinha 14 anos, e justamente era um treinamento de arquétipos com um psicólogo que fazia hipnose. E então, quando ele veio conversar comigo, eu disse para ele, olha, eu sofro horrores de claustrofobia, eu tenho esse problema. E ele fez uma hipnose comigo. E com uma hipnose, eu levantei, que foi quando eu localizei a gestação gemelar da minha mãe. Ela nunca tinha me contado, né? Eu falei, é verdade, tinha outra pessoa dentro. Ela falou, sim, seu irmão nasceu morto. E então eu pensei, cara, que é isso que ele fez comigo? Eu vi o meu irmão e eu não sabia, eu não tinha consciência que o meu irmão existia. E isso foi muito bom para mim e foi libertador, porque nunca mais eu sofri. E então eu desenvolvi uma vida achando que eu ia ser freira. Primeiro eu entrei no convento, daí saí, daí fui fazer ciências sociais, porque eu sempre achei que eu fosse trabalhar com alguma ONG internacional, que eu fosse para a África, sanar a fome, sei lá. Eu tinha um negócio assim que eu ia para o mundo. E acabei... O desejo era ajudar as pessoas, né? Sim, sim. Mas estava na síndrome do Salvador, né? E daí eu abandonei tudo, porque eu falei, eu vou fazer direito e vou, através do direito, fazer isso. E na hora de fazer a inscrição, a moça me disse uma coisa muito interessante. Eu tinha passado em primeiro lugar e tinha acontecido algo, porque eu tenho um QI, o meu QI é acima da média, eu sou superdotada. Então, para mim, estudar nunca foi um problema. E quando eu fui fazer a inscrição, detalhe, eu não fiz colegial, eu fiz magistério. Quando eu fui fazer a inscrição, ela falou, olha, a gente tem um recado aqui para você. Você gabaritou o vestibular. Nossa! Ela falou, você acertou todas as questões. E então, você pode escolher o curso que você quiser, porque qualquer um você vai entrar. Então, na hora de preencher, gente, eu falei, eu vou fazer psicologia. E não pus direito, psicologia. Foi na hora de preencher. Eu lembro até hoje da emoção, porque eu ficava tremendo, meu Deus do céu, é isso mesmo. E eu fui para a área da psicologia, e daí eu falei assim, bom, se eu for para essa área, eu vou saber tudo como funciona esse cérebro. E daí fiz várias pós-graduações, fiz em Jung, fiz em psicopedagogia, teologia, filosofia, saí fazendo especializações até ir parar conseguir essa bolsa lá em Jaén, né, lá na Espanha, e agora na verdade, era para eu estar no México fazendo o meu doutorado, né? Mas foi assim que se desenvolveu, de uma forma que eu precisava ter esse saber do como aquele cara tirou aquele sofrimento de mim. Porque eu tinha imaginado que eu ia ficar o resto da vida sem entrar em um elevador, por exemplo, né? Assim como tem pessoas que passam a vida sem dirigir.
Tem pessoas que passam uma vida sem se envolver num relacionamento afetivo saudável. E isso foi um medo tão grande meu, de, ai meu Deus, eu vou passar a vida nessa prisão. E eu tenho me dedicado justamente a isso. Isso está no meu... Eu sou numeróloga, sou astróloga, eu não faço tanto isso, eu atendo como psicóloga, mas eu tenho a formação. E a minha numerologia diz que eu nasci para essa libertação minha e de algumas pessoas em volta. Então, eu escolhi a terapia mental, vou chamar assim, né? Trabalhar com o cérebro, com a ciência do cérebro, né? Quando alguém me pergunta o que é o método Stoma, é o método terapêutico da ciência do cérebro, né? Usando coisas que são científicas, que são embasadas cientificamente, né? E como que você consegue? Porque, assim, o que a gente vê, às vezes, é uma resistência em algumas áreas, principalmente do CRP, em relação a algumas ciências mesmo, ainda que não sejam reconhecidas pela psicologia, às vezes, apesar de ter vários estudos científicos que comprovem resultados, como a hipnose, por exemplo, né? Como que você conseguiu lidar com isso? Não, isso, na verdade, o CFP, a hipnose é aceita pelo CFP, ela é encampada já há 22 anos como técnica importante dentro da psicologia, e psicólogos podem aplicar hipnose calcados na lei do CFP. Então, não, perfeito. Não, eu falei hipnose, mas existem outras tantas linhas terapêuticas que têm um resultado que o CFP não reconhece ainda, né? Para ser que, por exemplo, conjunto. Vou falar duas coisas. Como eu lido? A primeira coisa é que eu tenho registro como psicóloga, eu tenho CRP, mas eu tenho um registro de terapeuta. Então, eu não tenho cartão, não tenho nada, mas eu me apresento como psicóloga, mas como você mesmo iniciou hoje a apresentação, me apresento como terapeuta. Minha formação é em psicologia, mas eu me considero, o que você é? Eu sou uma terapeuta, mas sou uma psicóloga também. Me formei, fiquei 5 anos na faculdade para isso. Agora, eu acredito que tem os prós e os contras dessa não aceitação. O que é o pró? Infelizmente, né, vocês são um instituto sério e vocês sabem disso. Vocês oferecem aí, em Presidente Prudente, uma capacitação de qualidade para os seus alunos. Então, o aluno vai, o aluno tem que estudar, vocês têm material apostilado, vocês têm supervisão, vocês são um local que oferece algo concreto para esse aluno. Esse aluno não vai aí passar 3 horas com o instituto de vocês e pegar um certificado. Então, esse profissional que vai sair do seu instituto vai sair bem formado. Mas o que acontece é que as novas terapias, vamos chamar assim, as novas terapias nem sempre estão, a formação estão dentro dessa questão de ética, né? Então, nós podemos ver hoje, principalmente com o advento aí dos cursos online, né? Nós temos pessoas que nem têm CNPJ, que nem tem um professor formado, alguém que foi ali, fez um curso de 2, 3 horas, acabou de fazer um curso, vem e oferece esse curso na internet, é verdade. Esse curso de constelação familiar hoje, gente, um curso de constelação familiar hoje demanda 1 ano, no mínimo, de formação, vai? Né? O meu curso online tem 297 videoaulas, mais supervisão, mais encontro presencial. Ai, Karina, eu não quero. Não faça. Faça com o cara que vende por... Gente, tem curso na internet por R$200 de formação de constelação. E eu fui ver, tem 15 vídeos. 15 vídeos não é nem o meu módulo de introdução. Porque você tem que aprender Jung, você tem que aprender Milton Webb, você tem que saber o que é fenomenologia. Hoje tem constelador que não sabe o que é fenomenologia. A fenomenologia é a base da constelação familiar para que ela possa acontecer no campo. Então, o que acontece? Qual o lado que eu sou a favor desse olhar? Não é um olhar torto, mas é um olhar de vamos ver aí, né? Eu acho que não é a técnica, mas eu acho que o que tem causado esse problema é a histeria desse comércio
dessas formações, e você vai concordar comigo. Infelizmente, tem gente Sim. muito mal formada. Tanto que nós, como terapeutas, muitas vezes recebemos pessoas que estão mais traumatizadas do que antes, passaram por um processo, não é a pessoa... Nós vemos aí, por exemplo, acusações da constelação na internet, vamos falar a verdade, nós vemos acusações na internet todo dia. Ah, a constelação é machista, porque o Bert Hellinger fala que tem que pedir perdão para o abusador. Onde isso? Em lugar nenhum existe isso. Mas o que acontece? Há pessoas que fazem esse cursinho de 15 aulas, vão lá, põe a pessoa na frente do abusador, e isso não existe dentro de constelação. A gente não coloca o abusador. Então, é disso que a gente tem que falar. E eu acho que quem é bem informado, quem se formou num instituto como o nosso, que tem CNPJ de escola, que forneceu certificado, que a pessoa vai conseguir se inscrever na BRAT, que essas pessoas bem formadas também têm que fazer pressão. Não pela... tem que fazer pressão para que a profissão seja regulamentada, porque o fim vai ser esse. Né? Eu já vou aproveitar, porque aqui é um encontro sistêmico, deve ter muitos consteladores, fiquem tranquilos nesse negócio de que a constelação vai ser proibida, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vai acontecer igual o reiki. O reiki foi cair nas graças do é proibido, não é proibido, o que vai acontecer? E o que acontece? A profissão acaba sendo regulamentada, e eu já vou dar a dica para vocês. Depois, eles fazem o seguinte, na lei: quem não tiver um certificado de escola, certificado com CNPJ, não vai poder atuar. Então, fica a dica de quem for se formar, procure um local bom, que tenha formação, que tenha um local próprio, como é o instituto de vocês, né? Uma coisa que tenha validade, a certificação, porque depois, senão, o certificado seu não vai valer para absolutamente nada, né? Então, esse é o pró disso, né? O contra é que começa a se falar muito mal, e as pessoas... Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Onde se fala o que quer dentro da internet, e daí as pessoas... nós estamos vivendo uma leva de doutores, né? Dentro da internet, né? Então, alguém coloca lá alguma coisa e todo mundo comenta como se fosse especialista naquela área, né? Sim, sim. A Então, internet, ela está sendo usada para tudo, menos para aquilo que ela deveria servir, né? Que é para multiplicar o conhecimento e compartilhar. É aquilo que você falou, todo mundo vira terapeuta, todo mundo vira psicólogo, muita gente faz terapia na internet, no Facebook, no Instagram, desabafando a vida, entregando aquilo que era para ser precioso e ser trabalhado como profissional, coloca num lugar que não é o lugar adequado, enfim, né? Tem de tudo. Olha, essa colocação que você fez é excelente, e a gente sabe que tem muitos terapeutas vendo a gente. Gente, não faça isso. A gente oferece material, mas é um material... Você tem que saber a diferença entre material de esclarecimento, de informação, e material onde você vai tentar fazer um movimento ali com a pessoa e que não é o local. Né? Então, na sua live, no seu coisa, faça coisas informativas. Então, você sabia que existe uma coisa que chama parentização, explica o que é. Mas só que... E daí sempre termine a sua live não tentando vender o seu produto, mas fazendo... O seu produto vai se vender automaticamente, porque se você é bom, se você fala bem, se você passa autoridade, a pessoa obviamente vai te procurar. Mas sempre termine suas lives ou suas informações a respeito de algo a nível psicológico com: procure um especialista. Porque isso é que nem você torcer o pé e ir lá no Google. O pé tá roxo, podre, desse tamanho, sem fazer a circulação, e você fica: pé roxo, o que pode ser? Exatamente isso. Perfeito. Você tem que fazer um raio-x, você tem que fazer uma ressonância. A terapia é a mesma coisa. Não existem leis universais. Não existem. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um trauma. Cada pessoa tem uma peculiaridade do seu trauma, né? Então, se a pessoa tenta... as pessoas, eu sei porque eu ponho lá meu quadrinho. Karina, o que é coceira no olho? A gente fala: olha, está ligado a um sentimento de raiva. Que tipo de sentimento de raiva? Você vai ter que procurar um profissional.
né? Mas eu adorei a sua colocação, que é isso mesmo, né? Infelizmente, as pessoas saíram banalizando as informações, né? E valores também, né? Eu acho que a gente tem que se unir, Sim. porque daí tem uma pessoa que cobra 30 e a outra pessoa cobra 300 da mesma coisa. Obviamente tem que ter coisas acessíveis, né? Mas se todo mundo tivesse mais ou menos uma ideia, né? Pessoas fazendo de graça, não respeitando a lei Sim. da ajuda, né? Então, é o desequilíbrio, né? Da lei do equilíbrio. Livre só. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar também, porque tem tanta ainda ignorância no sentido de falta de conhecimento a respeito da própria terapia, no sentido de o povo fantasiar ou acreditar ou assumir para si o conceito que terapia, por exemplo, é caro, é inacessível. Isso é uma mentira também, Não, porque a gente investe em tantas coisas que não são prioridades, a hora que é para cuidar de si, vai lá para o fim da fila, né? sim, sim. Eu acredito muito no seguinte. Bom, eu sou uma pessoa que trabalhei a vida inteira com 20% de pessoas num valor que é acessível a elas. Só que para conseguir isso, eu realmente tenho que ter uma realidade, né? Então, as pessoas acham que elas têm um carro, elas têm uma casa, elas têm um trabalho, e delas me procuram e querem ser bolsistas com a Karina. Eu falo, não, amor, eu estou atendendo aquela mulher que apanhou do marido, que saiu de casa, que está dormindo num albergue. Ela não tem um Perfeito. fogão, ela não tem uma geladeira, ela não tem um colchão, ela não tem um celular, ela não tem nada. Ela tem que ser atendida online por mim, pelo computador do albergue. Essa pessoa não tem condição. Então, Sim, a pessoa que tem condição, ela tem que pagar pela terapia, porque isso já faz parte do processo terapêutico. O sim, quanto eu valorizo perfeito. aquilo, o quanto eu valorizo aquilo, o quanto eu percebo que isso é tão importante quanto o creme de rugas que eu paguei R$ 400 que eu passo de manhã no meu rosto, né? Perfeito. Por que eu posso É pagar exatamente isso. R$ 400 no creme? Por que eu posso pagar, né? Eu já passei muito esse nervoso, pessoas que vinham bolsistas, mas estavam com o seu iPhone, tirava o iPhone na minha frente, e daí eu falava, olha, você é bolsista, você não paga, você tem um iPhone. Ô, Karina, quem Mas já eu não passou por dividi, isso? mas eu dividi, eu parcelei. Eu falei, então, Aham, mas você podia pagar a terapia, com o valor da parcela, você paga a terapia. né? Então, já começa aí o nível de prioridade que você dá na sua vida, né, gata? Eu Nutrição, lembro, você quer se nutrir de um celular, mas não de autoconhecimento, né? eu lembro de um atendimento que a gente fez uma doação também, porque a gente também tem esse trabalho também, né? Mas aí fizemos a doação para a pessoa que não poderia pagar, etc. e tal, uma pessoa que estaria necessitada. Na primeira sessão, né, fizemos a anamnese, enfim, na segunda sessão ela já estava com unhas de gel, unhas. E aí eu olhei para aquilo e falei assim: que é isso na sua mão? Ela falou: unha. Eu falei: não, mas sim, mas é uma unha diferente. É a unha em gel. Nossa, Costuma, mas deixa eu entender, você não pode investir no tratamento, mas na unha em gel você pode? Aí ela ficou meio sem graça, assim, né? E aí ela percebeu que ela tinha dado um fora. Aí ela falou assim: não, na verdade, eu ganhei. E não era falou verdade, isso, claro que não, né? claro Mas que não. a gente vai vendo realmente isso que você acabou de falar, né? A pessoa não valoriza, às vezes, se a gente não ajudar ela a entender o valor que tem o processo, não vai ter resultado também. Sim, sim. Porque às vezes ela está pleiteando mais uma vez a mamãe e o papai que dá tudo de graça para ela, né? E é uma Exatamente. pessoa que não trabalha, é uma pessoa que não é que não trabalha porque ela não tem emprego, gente. Ela não trabalha porque realmente ela não. Eu não encontrei ainda meu propósito, né? Mas só que é o seguinte: enquanto a Uhum. gente não encontra o propósito da gente, a gente precisa comer, a gente precisa pagar conta, Né? né? A gente precisa fazer as coisas, né? Eu trabalhei durante a minha faculdade, eu já era quase uma psicóloga,
né? Já tinha 2 faculdades, no caso, eu tinha Ciências Sociais e Psicologia, e eu dava aula para a prefeitura, eu era professora, só que eu tinha que pagar a faculdade, que era caríssima, era absurda, e eu trabalhava aos finais de semana de palhaça, né? Palhaço, maquiava, Sim. e fazer animação de festa infantil. Sabe aqueles bichinhos? Hoje em dia não tem mais isso. Aqueles bichinhos, eu tenho 45 anos, então, na minha época de 25 anos atrás, tinha os bichinhos, Nossa, a concessionária, o shopping contratava aquela cabeça de Papai Noel, um calor. do hipopó, morrendo lá dentro, né? E isso é um adulto assume suas responsabilidades. Quando a gente banca um adulto que poderia estar fazendo esforço, nós estamos ajudando para que ele continue na posição de criança, não é mesmo? A gente Perfeito. pode fazer trocas, né? A gente pode fazer trocas. Eu tenho uma paciente que me paga em pão integral, porque ela faz pão integral. A gente pode fazer, nada nos impede nisso, mas tem que ter equilíbrio de troca. No Ânima, a gente tem os AMAs. O que é o AMA? Né? É o ambulatório do Instituto Ânima. Então, a pessoa vai para passar por um reiki ou por um atendimento, ela obrigatoriamente tem que levar ou ração de gato ou produtos de limpeza. Perfeito. Tem vezes que a gente faz de copo plástico e papel higiênico. Esse copo plástico e esse papel higiênico fica para o instituto, porque tem água, tem luz, é o equilíbrio de troca. Só que um copo plástico Sim, perfeito. R$3,90, gente. Custa um fardinho de copo plástico. Você nunca pagaria R$3,90 num reiki, num processo de constelação? Pagaria, né? Pelo amor de Deus. Então, se a pessoa não consegue fazer o equilíbrio de troca por R$3,90, ela realmente não está apta até para receber aquilo, né? Ela não vai, ela não quer a cura, né? Ela quer o presente, né? Verdade. É. Karina, já tá. Gente, vou o tempo, eu quero perguntar 1000 coisas para você. Eu quero que você aqui, vem visitar nosso instituto aqui em Prudente. Vai ser um prazer te receber aqui. Já falei para o Alan, pode deixar. Vamos marcar alguma coisa aí, a gente faz uma roda com as mulheres, ou uma roda de constelação. Maravilha! Já está convidada, é só vamos acertar Então, a agenda. vamos lá. Me fala, por falar em agenda, me fala um pouquinho aí da agenda, o que está vindo aí de curso? Os cursos seus são todos online, existem presenciais? Você está em São José do Rio Preto, correto? Estou em São José do Rio Instituto? Preto, eu costumo dar cursos em vários pontos do Brasil, o meu polo lá na Europa é Portugal, já fui para Itália, já fui para Dinamarca e Londres para trabalhar com brasileiros, né? E na Espanha eu falo fluente espanhol, então na Espanha pego os espanhóis. Agora, a agenda agora não é para a Europa, por conta de tudo isso que está acontecendo, nós invertemos. Então, provavelmente, sem ser São José do Rio Preto, o próximo vai ser em Presidente Prudente. Vai ser em Porto Alegre, e eu vou descer, vou para Montevidéu, no Uruguai, né? Então, quem foi do Sul, presta atenção que daqui a pouco eu estou aí. E aqui a gente tem atividades todas as semanas de constelação, de atendimentos, de hipnose, de cursos. O meu forte é online. Eu tenho até um prêmio Sebrae por isso. Eu sou a primeira pessoa no Brasil a ter um site de cursos online, né? Então, é o www.karinarodrigues, esse Karina é com K, karinarodrigues.com.br. Lá tem 1 milhão de cursos, formações e etc. Mas também 2 vezes por ano eu faço uma imersão, hipnose, constelação anímica, para vocês aprenderem a trabalhar com símbolos e arquétipos, fisiognomonia, que é a leitura, porque às vezes a gente está constelando, vocês me veem constelando e falam, como é que você sabia? Porque pelo mexer dos músculos do rosto ou do posicionamento do corpo, dá para ler. Então, essa leitura corporal, tudo isso tem constelação organizacional com o Paulo Lopes. Então, tem muita coisa que tem bioenergética com a Patrícia, que ela é formada nessa área. Então, tem de tudo. Entra lá no site, que é o melhor jeito de você acompanhar a agenda, é lá pelo site. E quero agradecer vai deixar mais o uma site vez. seu. Oi? Gratidão, obrigado pela agradeço. paciência, obrigado pela disponibilidade.
E com certeza, pode ter certeza que você vai vir para cá também. A gente tem muita gente que quer você aqui também, tá bom? Eu quem agradeço. Quero deixar um recadinho final. Você que está nos vendo, é terapeuta, estude muito. Isso é uma coisa que não tem fim. Invista no seu aprendizado, em livros, em cursos, em palestras. Sempre tem um local muito bom aí perto de você que pode oferecer uma formação de qualidade, que pode trazer novas formas. Se é constelador, vai ver o colega constelar. Não existe esse negócio de concorrência. Vai ver o outro, você vai ver uma técnica nova, você vai ver um jeito novo. Então, esteja inserido. Você que é terapeuta, realmente, vamos engrandecer essa profissão estudando e trazendo fortalecimento através justamente dessa ciência. E você que não é terapeuta, mas é interessado em terapias, procure um profissional capacitado, procure um instituto, como é aí dos meninos aí em Presidente Prudente, um lugar realmente que possa te oferecer um acolhimento. E eu quero dizer para você que não existe um processo, fiz uma constelação, acabou, resolvi minha vida. É um processo terapêutico. E nós vamos fazer terapia. Olha, eu vou sair daqui e vou constelar, inclusive. É um processo para o resto da nossa vida. Ok? Um beijo gigante para vocês e um abraço. Beijo, muito obrigada. Obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima.